fazer aqui um outro vlog para fazer um esboço leve sobre os tipos de direção, de assistência de direção que nós temos no mercado no momento atual. Primeiramente, espero que vocês tenham gostado da nova vinheta do canal. Eu tenho tentado aprimorar o canal aos poucos, porque os meus recursos são bem escassos. Essas imagens que vocês estão vendo são feitas pela câmera do meu celular, né? E toda a edição eu faço no celular, né? Então assim fica complicado porque eu não tenho um sistema operacional no computador que me deixe fazer altas edições, né? Ter um programa específico para isso, nem uma GoPro que faça esse programa valer a pena, né? Então vamos lá falar dos sistemas de direções. Primeiramente, a mãe de todas, né? A direção mecânica, a direção sem nenhum tipo de assistência. É simplesmente a coluna de direção ligada à caixa de direção e você é o responsável por fazer todo o esforço. A maior dica para você fazer com que essa direção não fique tão pesada na hora de você fazer uma manobra é você manter os pneus sempre muito bem calibrados, que aí você consegue diminuir o esforço na hora de você fazer uma manobra, né? E também ela não tem nenhum tipo de consumo com o carro, né? Porque não tem nada puxando no motor do carro como acontece na direção hidráulica. O segundo sistema que nós vamos falar é o da direção hidráulica, que é um sistema também já bastante antigo, ele já aparece nos carros do final da década de 30, tá? Agora eu não vou saber citar a marca específica que começou a utilizar esse tipo de sistema, mas é um sistema muito complexo, tá? Ele utiliza um reservatório, mangueira de alimentação, uma bomba de direção, mangueira de pressão, caixa de direção e a mangueira do retorno. A pressão do óleo, no caso, ela ajuda você no movimento de rotação do volante. Na caixa de direção existe uma válvula direcionadora de óleo. Assim você tem assistência para os dois lados. Normalmente essa bomba, né, essa bomba da direção hidráulica, ela tem uma pressão modulada. E o que isso quer dizer? Quando você está em uma manobra em baixa velocidade, a pressão é máxima, então ele dá uma assistência muito grande. E quando você está andando mais rápido, ela alivia a pressão do sistema para o reservatório, fazendo com que a direção fique mais estável. Mas isso nem sempre ocorre em determinados carros, principalmente carros mais atuais como o HB20, você a 120 km por hora, você está com a direção extremamente leve. Então esse sistema não funciona tão bem em determinados carros. Mas antigamente era muito comum carros com direção hidráulica não ter essa bomba de pressão modulada. Tá? Então era comum você chegar a 120, 140 km e a direção ficar extremamente leve a ponto de você perder a direção, né? Com um leve toque, né? Aí nós vamos para o sistema de direção, que é a direção eletrohidráulica. Esse é um sistema que está sendo muito utilizado no momento atual, principalmente pela Renault, né? Esse sistema é bem parecido com o anterior, né, da direção hidráulica. Porém, ele não tem nenhuma correia ligando a bomba da direção hidráulica ao motor. E isso representa um consumo muito grande para o carro. Geralmente, um sinal do alternador do seu carro informa a bomba de direção em que rotação o motor está. Assim, ela também pode variar quando você está dirigindo o carro mais devagar ou mais rápido. Ela é uma ótima solução, pois não rouba a potência ou torque do motor. Pode parecer pouco, mas com certeza já se trata de uma economia de combustível, principalmente se tratando de motores 1.0, o motor já passa a respirar melhor, pois não perde nenhuma energia, né? E nós chegamos à direção eletromecânica ou elétrica diretamente, né? É o sistema mais completo e o ideal, pois ele tem uma N número de maneiras de você conseguir configurar ele, né? Ele não possui correia ligada ao motor, portanto ele não rouba a força dele, ele economiza combustível automaticamente. Ele não tem peças do circuito hidráulico como bomba, mangueiras, óleo, e a caixa de direção é mecânica, o preço dela é muito menor quando fazemos a comparação. E não tem um custo de manutenção. Nos outros sistemas você pode ter vários problemas, como vazamentos em bomba, mangueiras, caixa, que digam vazamento de direção hidráulica é um clássico da General Motors, né?
Tente trocar a correia de forma periódica, precisa tomar cuidado redobrado se for lavar o vão do motor, se a bomba for elétrica principalmente. Neste você não tem do que se preocupar, a não ser que se veja alguma luz de advertência no painel. E é tão preciso quanto o sistema de direção eletro-hidráulica, né? Ele auxilia em muito no exato momento em que é necessário. O sistema de direção eletromecânico ou elétrica, ele pode atuar de duas formas diferentes. Em uma delas é colocado um motor elétrico na caixa de direção em um eixo paralelo ao da direção normal, o eixo onde é conectada a coluna de direção. Quando os sensores detectam uma situação onde há um aumento de esforço, entra o motor auxiliar, então você tem a sensação de leveza no volante. Esse tipo de sistema é capaz até mesmo de, quando você está viajando e fica muito tempo em uma pista um pouco inclinada, ele detecta a posição e procura fazer o esforço para você, assim a fadiga é muito menor ao condutor. Isso é legal e isso o Fiesta Power Shift que eu usava no trabalho tinha, tá? O Peugeot 408 que eu tenho hoje no trabalho não tem essa função, isso é muito legal. Uma outra possibilidade é o motor elétrico ficar na coluna de direção no mesmo eixo. Basicamente, ele faz a mesma coisa. Através de sensores, ele identifica o excesso de esforço e ativa o motor elétrico, aliviando o seu esforço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse esboço aí simples, né? Quanto os tipos de direção que se utilizam nos dias de hoje. Muita gente, como eu assumo, né? Até ter o Clio, nunca tinha dirigido, aliás, o Clio não, até o Palio que eu tinha dado para o meu pai, nunca tinha dirigido um carro sem assistência, e acho que essas gerações que estão vindo agora, de novos motoristas, já devem ter aí o quê? Eu já tenho 7 anos de carteira, já tenho mais 2, quase 3 gerações entrando aí, né? Nesse entre-meio. Nunca dirigiram um carro sem assistência elétrica, hidráulica. Muita gente já está sentindo muita diferença da hidráulica para a elétrica, né? Tem sentido uma diferença muito grande em termos de peso, né? Eu vejo reclamando no meu canal, quando eu falo muito de Logan, Sandero. Antigamente eles utilizavam a direção puramente hidráulica, né? Então, eu vejo pessoas reclamando do peso porque vieram de um carro que tinha direção elétrica, mas não tem a consciência do que era um carro com direção mecânica. Isso é muito curioso. E eu também, eu estou falando muito dessas pessoas. Eu, só depois de 5 anos de carteira, depois de 5 anos de carteira, quando eu peguei o Palio Fire para o meu pai, que eu dei para ele, é que eu dirigi pela primeira vez um carro sem assistência hidráulica, ou qualquer tipo de assistência. Em movimento você praticamente não sente, se bem que o Palio você sentia muito, que no início do curso ele era leve, ele tinha uma folga no volante desde 0 km, e no meio do curso do volante o carro ficava com o volante duro, isso em movimento, era assim meio complicado. No Clio não, no Clio ele tem o mesmo peso de ponta a ponta do volante, e chega a ser até gostoso, tá? Só é uma porcaria na hora de estacionar o carro, porque aí o peso pega, aí você lembra da assistência elétrica, da assistência hidráulica mesmo, né? Que já ajuda muito nesses casos. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso então.